Bem, boa noite, turma. Tive problema aqui com relação à capacidade de armazenamento, mas acredito eu que será possível continuarmos. No decorrer das nossas aulas, nós tivemos vários estudos a respeito ali de taxas, a respeito de maneira superficial, regra de três, né, PA, PG e mais algumas coisas. Hoje nós vamos focar no resumo, onde nós estudaremos PA, juros simples, PG, juros compostos, desconto simples, desconto composto, que nada mais é do que o desconto comercial e o desconto racional, tá? Então vou iniciar aqui para que a gente possa se adiantar também e no final a gente fala mais um pouco. Bem, o que é uma PA? PA é onde existe uma razão que vai determinar o próximo número e a gente vai entender isso melhor com um exemplo. Por exemplo, um ciclista percorre 40 quilômetros na primeira hora, 34 quilômetros na segunda hora, e a questão é, quantos quilômetros ele percorrerá em 6 horas? Então eu já tinha feito aqui, você já deve estar observando, e nós temos a primeira hora aqui, 40, depois 34, e me parece que conforme vão passando as horas, ele vai cansando e fazendo menos quilômetros. Então existe uma razão entre esse número e esse. Qual é essa razão? Menos 6. Mas professor, como é que eu vou saber que é menos 6? Como é que eu vou descobrir isso aqui, ó? E se for algo mais complexo? Uma técnica que você pode utilizar é pegue o último termo menos o termo anterior. No caso, o último termo é 34 menos o termo anterior, 40. Logo você vai ter menos 6. Por que menos 6? Porque é uma PA decrescente. Tá ok? Então eu jogo na fórmula. A fórmula é AN, que é igual a 1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes R. Esse AN aqui nada mais é do que o termo que eu quero encontrar. E qual é o termo que você quer encontrar? Eu quero encontrar o termo depois de 6 horas. Então eu vou substituir o N pelo 6. E se fosse 10? O N pelo 10 e assim sucessivamente. Então eu já tenho aqui a 6, que é igual ao primeiro termo, tá vendo qual é a 1? Esse aqui. Então eu já tenho aqui o 40. Aqui, ó, é a 1. Aqui, ó, A1, A2 e aqui, lá no infinito, AN, tá? Aqui não deu para você enxergar, olha aí, AN, tá? Então, então eu tenho 40, de novo eu tenho um N aqui, o N aqui é 6, tá vendo aqui? Menos 1, vezes a razão é menos 6 e por esse motivo está entre parênteses por conta dos sinais. Então, a 6 é igual a 40 mais 6 menos 1, 5. Então, eu tenho 5 aqui vezes, abre parênteses, menos 6. A 6 é igual a 40, ó, 5 mais 5 vezes menos 6, menos 30. Então, eu tenho 40 menos 30 é igual a 10. Significa dizer que, depois de 6 horas, um ciclista pedalando nessa equação aqui, ele percorrerá apenas 10 quilômetros, tá bom? Então a ideia é basicamente essa, e é essa ideia que abre as portas para os juros simples, né? O entendimento é bastante parecido e nós já vamos ver um exemplo aqui. E o exemplo é: uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante. Primeiro, você precisa observar se esses termos aqui, ó, da taxa, elas estão no mesmo período de tempo do tempo. Se é 2% ao mês e aqui está falando em meses, ok. Mas se aqui é 2% ao ano e aqui está falando em meses, eu preciso transformar isso em meses ou em ano. E se aqui não é 14 meses, é 1 ano e meio, então eu preciso transformar isso aqui em meses, tá? Como é que eu faço? Depois disso eu coloco aqui, né, aquilo que eu quero descobrir. Capital é igual a 1.200, tá vendo aqui, ó? Peguei aqui 1.200. A taxa é igual a 2% e o tempo 14 meses.
que eu faço com essa taxa aqui? Eu preciso tirar esse percentual, então 2 dividido por 100 é igual a 0,02, tá? E aplico isso aqui na fórmula. A fórmula é juros, capital vezes taxa, vezes tempo. Os juros é o que eu quero saber. Juros é igual ao capital, 1.200, vezes a taxa, 0,02, vezes o tempo de 14 meses. Logo, juros é igual a 1.200. Aqui tem tanta multiplicação, então qualquer uma que você resolver tá boa. 0,02 vezes 14, 0,28. Juros é igual a 1.200 vezes 28. Até colocar logo o cifrão aqui. R$ 336. Mas a questão quer saber não só os juros, quer saber o montante. E o montante é o capital mais juros. O montante é igual. Qual é o capital? 1.200. Mais os juros. Qual é os juros? 336. Está aqui 336. Logo, o montante vai ser igual a essa somatória aqui, que vai ficar R$ 1.536. Tá bom? Então, estão aqui as respostas de maneira bem simples, tá? Espero que todos tenham entendido. Esse é um exercício simples, tá bom? Precisa de uma certa prática também. Depois que nós estudamos esses dois assuntos aqui, nós já vamos para a progressão geométrica. E nesse caso aqui, ela deixa de ser soma, tá? Ou subtração, ela passa a ser multiplicação, é exponencial o crescimento, tá bom? Então, como é que a gente faz esse processo aqui da PG? Calcule o 10º termo da progressão geométrica com essas informações. Eu tenho 1, 3, 9, 27 e 81. Então, como é que eu faço, professor, para saber qual é a razão disso aqui? Como eu falei, a gente pode pegar, pessoal, qualquer termo. Eu vou pegar o 9, tá vendo aqui, o 9, o último termo, menos o termo anterior, que é 3, tá? E nesse caso aqui, eu posso descobrir aqui que vai dar 6, né? Mas uma maneira que eu tenho que me preocupar é que dentro da PG, isso aqui não é, como eu falei, ele não é subtração e soma. Isso aqui é multiplicação, tá? Então, 1 mais 3, 3 vezes 9, logo eu digo o seguinte, que 1 vezes 3 é 3, que 3 vezes 3 é 9, que 9 vezes 3 é 27, que 27 vezes 3 é 81, tá bom? Então, daqui a pouco, no final do vídeo, no comentário, eu vou dizer para você como que você vai descobrir isso aqui, tá bom? Provavelmente vai ser uma divisão entre esse, que é o último termo, dividido pelo termo anterior. Logo, você vai ter aqui 3, tá bom? Assim como a gente pode pegar esse termo, 3, dividido por 1, que também vai dar 3. Então, não tem erro. Você, nesse caso da PG, para você descobrir a razão, você vai utilizar de uma divisão do último termo, do termo que você escolher, tá vendo? 3 dividido pelo termo anterior, no caso 1, logo vai ser igual a 3. Ou você pode pegar aqui o 9, ou qualquer outro termo, 9 dividido pelo termo anterior, né? 3, que é igual a 3. Logo eu sei qual é a razão. Então eu preciso calcular o 10º termo dessa razão. E para isso eu vou utilizar a seguinte fórmula. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? O N aqui é o que eu quero encontrar. No caso, o 10, tá vendo? A 10ª posição.
A1 é o primeiro termo, logo eu tenho aqui 1, vezes o que nada mais é do que, pessoal, do que a razão, tá? É esse aqui, ó. Então, vou substituir aqui pelo 3 elevado a 10 menos 1. Então, a 10 é igual a 1 vezes 3, 10 menos 1 é igual a 9. Tá? Então, a 10 é igual. O que você vai fazer? O que significa isso aqui? Ó? O que significa isso aqui? Isso aqui nada mais é do que isso aqui. Ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Então, ainda teria essa sequência aqui. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 até a quantidade que representa isso aqui. Então, isso aqui você consegue fazer na calculadora, como eu expliquei no vídeo anterior. E ficaria simples, ficaria 1 vezes, respondendo essa pergunta aqui, né, vai dar 19, salvo engano, vai dar 19,683, tá? Acredito que é isso. Então, a 10, né, 1 vezes isso, 1 vezes 19,683, vai dar 19.683. Então, o 10º termo dessa PG, com essa razão, é esse número aqui, 19.683. Ele cresce de maneira exponencial, tá? Juros compostos, vamos passar aqui, esse aqui é o gancho para falarmos sobre os juros compostos. Os juros compostos, ele é um pouco mais complexo do que o juro simples. Vejamos no exemplo. Um investidor aplicou 14 mil a juros compostos de 5% ao mês. Quantos reais terá após 8 meses? Então, eu tenho o tempo aqui em meses, eu tenho a taxa em meses, então está tranquilo, tá bom? Dá para fazer de maneira tranquila. Se não tiver, você vai transformar isso aqui no mesmo período de tempo. Qual é a fórmula? A fórmula é essa aqui, ó. Montante é igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais I elevado a tempo. O que é que eu já tenho aqui? Eu tenho capital, 14 mil. Tá? Eu tenho a taxa, que é de 5%. Logo, eu transformo em número 0,05. E eu tenho o tempo, que são 8 meses. Tá? Eu vou colocar isso aqui na fórmula. Montante é igual ao capital, 14 vezes 1 mais 0,05, que é a taxa, elevado ao tempo, que são 8. Montante é igual a 14 mil vezes, vamos resolver isso aqui, 1 mais 0,05, eu tenho 1,05 elevado a 8. Então, 14 mil vezes o resultado dessa potencialização aqui vai ser 1,477, tá? Montante, 14 mil vezes 1,477, 20.684,37. Só que ele quer saber quantos reais terá após 8 meses, ele vai ter essa quantia aqui, tá bom? Eu acho que é bem simples. Se você quiser saber quanto rendeu de juros, é só pegar o capital, né? 14 mil, menos isso aqui, ó. Então, o resultado disso aqui vai ser 6.684,37, ou seja, rendeu aí R$ 6.684,37 de juros, mais o montante é esse aqui, tá ok? Aqui é só para a gente descobrir quanto que é de juros. O que é que eu fiz? Eu peguei o capital menos o montante, eu sei quais são os juros, tá? Pessoal, agora nós temos um pouco aqui do desconto, tá? Ok?
nós temos o desconto comercial, e o desconto comercial, ele é um dos descontos também bastante utilizados no mercado. Nós temos aí uma aula só sobre desconto. O que diz a questão? Um título cujo valor nominal seja de 25 mil tem um desconto comercial de 3 meses antes da data com a taxa de 10% ao mês. Então eu tenho aqui meses, aqui também está em meses, está tranquilo para resolvermos, tá bom? Qual é a nossa fórmula para fazermos esse cálculo, tá? Então nós temos aqui, ó, vou colocar aqui, só pegar V, que é igual a N, vezes, abre parênteses, 1 menos I vezes N, tá? Então aqui é o valor nominal, que é o valor atual. S1 já é da fórmula, aqui é a taxa, e esse N aqui é o número de períodos, tá bom? Se eu for substituir, eu vou colocar da seguinte maneira, tá? Esse N aqui, ele é 25 mil, porque ele é o valor nominal. A taxa, que aí está em 10%, vou transformar logo aqui, 10 dividido por 100 é 0,1. E eu tenho já o N aqui, que é o número de períodos, que são 3. Tá? Então, substituindo, V é igual a N, 25 mil, vezes, abre parênteses, 1 menos a taxa, 0,1, vezes a quantidade de períodos, que são 3. V é igual a 25 mil. Eu posso fazer o seguinte, eu posso resolver essa multiplicação aqui, vai ficar menos 0,3, repetir aqui, 25 mil. Aqui vai ficar o quê? 1,03 vai ficar 0,7. 1 menos 0,03, 1 menos 0,03, 0,7. Então, faço essa multiplicação, logo eu terei R$ 17.500. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu tenho um boleto de R$ 25 mil para pagar. Faltam aí 3 meses até a data de vencimento. Se eu pagar hoje esse boleto, que falta 3 meses da data de vencimento, eu vou ter um desconto comercial de 10%. Quanto é que eu pagaria nesse boleto de 25 mil? R$ 17.500 é o valor que eu pagaria. Se eu quiser saber o desconto, então eu simplesmente pego 25 mil menos 17.500, tá bom? É bem simples também o entendimento desse desconto comercial. E logo abaixo aqui eu tenho o desconto racional. O desconto racional diz o seguinte: um título de R$ 8.500 a ser descontados 5% ao mês, faltando apenas 10 dias para o vencimento. Qual é o desconto? Tá? Então, eu vou colocar a fórmula aqui para que a gente possa destrinchar melhor. Tenho aqui desconto racional, N vezes I vezes N, dividido por 1 mais I vezes N. Tá? Essa aqui é a nossa fórmula. Vou colocar o que a gente já tem. O que a gente tem é isso aqui, ó, N. Esse N, ele nada mais é do que o valor nominal. Então, qual é o valor nominal aqui? 8.500. Tá? Esse N minúsculo, ele é o período. O período aqui, pessoal, tá de 10 dias. Tá? Então, tá aqui 10 dias. E eu tenho a taxa que está ao mês. Então, a taxa aí está 5% ao mês. Agora, eu vou transformar essa taxa aqui, tá? Então, 5% dividido por 100 vai ser igual a 0,05. Essa taxa aqui é por mês, mas eu preciso transformar ela por dia. O mês comercial tem 30 dias, então ficaria 0,00166.
por dia. Se eu já tiver essas informações aqui, eu só passo para a fórmula. dr é igual, qual o N aqui? 8.500 vezes 0,00166 vezes 10 dias. Veja que aqui está em dias e aqui está em dias. Tudo isso dividido por 1 mais 0,00166 vezes 10 dias. O que você vai fazer aqui? Vou tentar resumir. Aqui em cima, você vai só multiplicar, tá bom? Se você multiplicar isso aqui, vai ficar 8.500, ó. Esse vezes esse, vai dar aqui 0,0166. Dividido por 1 mais 0, aqui, vai dar 1,00166 vezes 10. Tá? Vou encontrar um lugar aqui para fazer essa. Tá, vou virar a página aqui, tá, turma? Aqui não coube. Deixa aqui, já tem algumas coisas. Tá. Vamos resolver isso aqui mesmo. Vou fazer um risco aqui. Ver se dá para pegar. dr é igual 8.500 vezes 0,0166 vai dar igual aqui a 141,10. Dividido por 1,00166 vezes 10 vai dar igual aqui a 1. Na verdade aqui, pessoal, eu me enganei. Eu não poderia ter somado aqui, tá vendo? Eu vou primeiro resolver as multiplicações. E resolvendo as multiplicações aqui, até corrija isso para mim, por favor. Eu preciso resolver as multiplicações. Então, 0,00166 vezes 10 vai dar 0,0166. E aí eu somo com 1. O resultado ficaria esse aqui, ó, 1,0166, tá? Então, teve um errinho aí básico. Faça essa divisão, isso aqui na calculadora você faz facilmente. Você vai ter aí um desconto de R$ 138,79, tá? Então, faltando 10 dias, o desconto seria de R$ 138,79. Tá ok? Pessoal, esse aqui vai ser o nosso resumo. Então, quem tiver dúvida, por favor, pergunte, porque eu vou passar a avaliação, tá? A avaliação vai ter questões simples sobre essas questões aqui que nós estudamos, tá? Então, não tem erro. Quanto à questão da operação da calculadora HP12C, como nem todo mundo tem e é um equipamento caro para adquirir, nós resolvemos deixar o material da apostila como base para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, por favor, pergunte no grupo, procure no PV para que a gente consiga tirar as dúvidas e explicar melhor a respeito. Um grande abraço para vocês, até mais e boa sorte.